Olá, seres cristalinos! E hoje a pergunta é: qual é o melhor cristal para trabalhar a ansiedade? E para eu poder te ajudar a responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender o que é essa tal de ansiedade que às vezes eu sinto, que eu ouço falar muito, que representa de fato a ansiedade. E a ansiedade é uma resposta natural, temporária, diante de um estresse que se coloca na vida, diante de um desafio. Por exemplo, você vai dar uma aula para um público que você nunca viu, uma matéria diferente. Nossa, então pera lá, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, como eu vou me comportar? E aquilo é uma resposta natural, que você vai ter que se preparar, pensar um pouquinho em como que você vai fazer um vídeo, você vai dar a aula, você vai conhecer uma pessoa nova, um encontro, tudo isso gera essa inquietação inicial, essa ansiedade por conta daquela situação diferente. Qual que é o problema? É quando essa ansiedade persiste no seu dia a dia, quando ela começa a te atrapalhar, quando ela começa a ser repetitiva. E aí você vai observando que ela vai se tornando intensa, que ela vai te atrapalhando no dia a dia, que você fica às vezes até sem ar, começa às vezes a suar frio, começa a te atrapalhar nas coisas que são coisas cotidianas. E aí você presta atenção que tem um transtorno acontecendo com você. Então aí a gente chama de transtorno de ansiedade, que é uma condição repetitiva, uma condição que não é relativa àquele desafio parcial. De repente, do nada você sente, nossa, eu tô ansioso, e às vezes não é com uma condição pontual que está acontecendo. Começou a gerar um ciclo vicioso, se tornando uma característica ansiosa na sua personalidade. Então eu vou trazer dicas aqui no vídeo de como usar alguns cristais para alterar esse padrão, mas lembrando de que se isso fica recorrente na sua vida, essa ansiedade generalizada, essa repetição no seu dia a dia por pequenas coisas, é importante também que você procure um profissional, um terapeuta, alguém que possa te ajudar na transformação desses padrões, ok? Mesmo fazendo uma yoga, um tai chi, tudo isso vai ajudar nessa alteração e aí você vai associar também com os cristais. Então, normalmente, os cristais de tom azul claro vão ajudar bastante nessa questão de transformar essa tensão muscular, essa agitação que você carrega quando você está nesse padrão ansioso. Então, por exemplo, a água marinha, que é uma estrutura azul clara muito harmônica, ela acontece muitas vezes em padrões hexagonais, como a gente aparece, como as moléculas de água quando estão numa expressão harmônica diante de uma música bonita, que tem uma suavidade harmônica, diante de uma palavra amorosa, diante de uma energia harmoniosa. Isso já foi estudado lá pelo Masaru Emoto. Quem nunca tiver ouvido falar nisso, vale a pena, coloca lá Masaru Emoto e vocês vão ver todas as fotos que foram tiradas das moléculas de água, mostrando esses padrões hexagonais. Então a água marinha tem isso, ela aparece muito nesse padrão. Não que você precise usar uma água marinha hexagonal, mas para entender a estrutura dela. E ela vai te ajudar uma maior tranquilidade e inclusive conseguir dizer a coisa de forma mais clara que você precisa dizer para você mesmo e às vezes para o outro. Porque no padrão de ansiedade, o que você observa é que normalmente as pessoas começam uma frase e não terminam a frase, já engatam num outro pensamento, já engatam numa outra condição. Então elas vão pulando de energia para energia e não concluem. Então a água marinha vai ajudar a ter essa serenidade até para você se comunicar quando você precisa. E aí a gente tem uma outra pedra bem bacana, que é a ágata Blue Lace, que é uma ágata rendada.
e ela tem tons de azul claro e tons de branco. O azul claro vai trazer toda essa serenidade e o branco fazer você enxergar essa luz que às vezes você não consegue perceber, que quando você está muito agitado parece que tem nuvens cinzas e que a coisa vai ficando densa. Então essa cor branca da Blue Lace vai trazendo essa percepção mais luminosa das coisas do seu dia a dia. Inclusive essa pedra é muito bom para colocar no travesseiro, para ajudar a ter um sono mais tranquilo, porque a ansiedade ela tende a prejudicar o sono, porque à noite você leva todas aquelas preocupações e mesmo que às vezes você não esteja pensando em nada, mas fica aquela agitação no seu sistema. E aí você pode usar, por exemplo, a Blue Lace nesse sentido. E lembrando sempre quando você utiliza o cristal, de respirar junto, de colocar a sua intenção de soltar aquela tensão. Você pode movimentar os ombros, as articulações, fazer um alongamento, beber um copo de água. Tudo isso vai ajudar você quebrar aqueles condicionamentos repetitivos que vão mantendo você no estado de ansiedade. Eu sempre conto que uma vez eu fui atender uma pessoa no consultório e ela estava já com uma obesidade e toda ansiosa e agitada, e ela chegou um pouquinho atrasada e eu vi que ela estava com vontade de ir no banheiro e eu falei, vai no banheiro. E ela falou, não, eu já perdi tempo, eu não quero perder tempo. E aí eu falei, opa, pera lá, vai no banheiro, senão eu não tenho nem condições de te atender, pode ir. E aí depois fui conversar com ela e percebi que ela fazia isso de forma repetitiva. Ficava segurando a vontade de ir no banheiro para não perder tempo, deixava de beber água, que eu ofereci para ela água, ela disse, não, mas aí eu vou ter vontade de ir no banheiro, olha que loucura. Eu falei, mas aqui você tem que beber água e poder ir no banheiro, porque se você não conseguir fazer isso aqui, imagina no seu dia a dia. Então, junto com a utilização do cristal, você tem que ir trabalhando essa mudança de hábitos de respiração, de beber água, de alongar, para que você tenha esse combo e realmente possa utilizar o máximo aí da propriedade do cristal. Então, pedra, quando você precisa de uma quietude, sabe assim, ai, nossa, eu quero silêncio, eu quero quietude, é a turmalina azul. Não é uma pedra tão fácil de encontrar, mas mesmo que você conseguir uma pedra pequenininha, coloque ela na sua mão esquerda, respire, integre essa energia azul profunda que a turmalina azul tem. Você pode usar todas essas pedras que eu falei no lado esquerdo do corpo, que é um lado receptivo, seja no sutiã, seja no bolso, e até na sua mão esquerda respirando, integrando em algum chakra que você sinta, alguma parte do corpo que você sinta, que você tende a somatizar, a trazer essa agitação. E também as pedras brancas, como por exemplo a raulita, que é uma pedra que traz uma mansidão, uma calma, aquela coisa de eu posso repousar aqui, eu posso estar no agora, porque a ansiedade é uma tentativa de resolver coisas que às vezes você nem precisa resolver imediatamente. E é muito melhor você resolvendo um pouquinho, resolveu mais um pouquinho, porque uma casa não se constrói pelas janelas inicialmente, nem pelo telhado. Você tem que cuidar do alicerce, pensar que tipo de material que você vai usar. Então, na medida que você vai trabalhando no agora, e a Raulita ajuda nisso, opa, só por agora, o que eu preciso fazer, ok? Isso vai te dando um reforço positivo, conseguir esse pequeno passo, do que você ficar olhando lá para o 100º passo que você ainda vai ter que fazer e você está totalmente fora do agora e aí você fica, meu Deus, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Aff, não há sistema que aguente. Um outro cristal muito bacana é a selenita, que vai te ajudar a conectar com o centro energético que está acima do chakra da cabeça da coroa, uns 15 centímetros, que é a estrela da alma, onde você se reconecta mais claramente com o seu propósito,
quem você é, e aí fica mais fácil de lidar com as situações do dia a dia. Até porque a selenita também é uma pedra ótima para ajudar na limpeza, na soltura, na flexibilização, porque é uma pedra que é basicamente de água, sal e silício. Então, ela tem uma propriedade da água de fluidez, do sal de limpar e de reorganizar o seu sistema, e o próprio silício que está nos cristais para passar informação nova para o seu sistema aí, que vem lá desses níveis mais superiores. Então, quaisquer que sejam as pedras que você use, as azuis claras, as brancas, tem uma série de pedras que podem ajudar, de cristais. Lembre-se, você é responsável pela transformação do seu estado emocional e mental. Então, juntamente com a utilização dos cristais, crie hábitos saudáveis. Lembre-se de respirar conscientemente, lembre-se de tomar o seu copo de água, de alongar, de fazer caminhadas, de organizar os seus pensamentos e a sua comunicação, porque aí você vai ter muitos mais benefícios do que você tinha simplesmente antes usando lá o cristal e pronto. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, usando as dicas no seu dia a dia para mudar aquele estado que você não quer mais ficar vivendo no seu dia a dia. Então, se você gostou, peço para você deixar o seu joinha, ativar o sininho para você receber os novos vídeos. Caso você não tenha se inscrito no nosso canal, é facinho, só se inscrever aqui embaixo e compartilhe com outras pessoas para que elas também consigam pensar nessas dicas, mudar os seus hábitos, que isso é muito bacana. Ah, e eu peço que você também deixe o seu compartilhamento aí das vivências. A ansiedade é muito comum na sua vida, o que você já fez para mudar, o que você já conseguiu, usou cristais, quais cristais que você usou que você teve um resultado bacana, porque assim a gente vai ajudar muita gente com esse vídeo. Então até o próximo vídeo. Então gente, fique ligado que a gente vai ter mais vídeos aí, até o próximo.